Bom dia, meu nome é Andressa Thaís dos Santos. Eu vou dar a aula do tema darwinismo social para a aula de prática em docência. Pensando no início de tudo, no começo de tudo, a gente pode pensar que a segregação e a hierarquização sempre estiveram presentes na humanidade. É uma construção social que existe desde os primórdios das sociedades. Na Grécia Antiga, por exemplo, os povos eram separados entre bárbaros e civilizados. Os civilizados eram aqueles que falavam grego, pertenciam à cultura, estavam sempre interagindo ali, que tinham dinheiro, que estavam no comando da sociedade. Enquanto os bárbaros eram todo o povo não grego. Na visão dos gregos, esse povo não possuía cultura, não tinha civilidade, tinha inteligência menor, uma aptidão menor, não conseguia entender. E por isso eles achavam que esse achismo deles justificava que o povo bárbaro fosse escravizado. Em 1859, Charles Darwin publicou A Origem das Espécies, que é um livro que representa as bases da biologia evolutiva moderna, né? E que se tornou um grande marco na história da biologia. A gente estuda esse livro até hoje, ele foi um grande marco da biologia em si, ele teve impactos não só na biologia, como em todas as áreas da sociedade, para ver como a gente se entendia e como era a nossa ascendência, né? Nesses livros são descritos dois fundamentos importantes, que é a ancestralidade comum de todos os organismos e o processo de seleção natural. Para Darwin, todos os seres vivos e viventes eles seriam descendentes do mesmo ancestral comum, que evoluiu ao longo de milhões e milhões e milhões de anos, dando toda a diversidade biológica atual que a gente conhece nos dias de hoje e estuda até hoje. O processo de diferenciação seria direcionado pelo gradual processo de seleção natural, que vem acontecendo aos pouquinhos, pequenas mudancinhas que acontecem por conta de pressões diferentes ambientais, que daí, por conta dessas pequenas alterações ambientais, acontece uma adaptação e é assim que acontece a evolução. Então, a gente pode pensar que as variações favoráveis em um determinado ambiente seriam mantidas, que são positivas, enquanto as variações negativas seriam eliminadas, certo? E daí, essa seleção de variações positivas e negativas foi chamada de seleção natural, que a gente já conhece, estuda bem, é familiarizado com essa ideia. O darwinismo social surgiu de uma interpretação completamente errada, tirada do contexto, desse pensamento evolutivo do Darwin que ele trouxe no livro da seleção natural. E também esse pensamento do darwinismo social, ele coloca ele sob o prisma para a gente tentar entender a sociedade humana e com as relações que a gente consegue encontrar dentro dela. A gente pode pensar que indivíduos da mesma população possuem variações naturais, que a gente consegue ver até hoje, a gente consegue ver umas pessoas têm mais aptidões para uma coisa, outra para outra, gosta de uma coisa, não gosta, e beleza. Então, é natural que essas pessoas tenham habilidades únicas, individuais, que dão vantagem ou desvantagem em competição de recurso na vida e, enfim, para conquistar as coisas da vida. Essa seleção seria, então, natural a gente utilizar esse conceito para explicar a desigualdade social. Como assim? Vamos lá. É natural pensar que os menos aptos, naquela época se justificava assim, né? Os menos aptos para conseguir, pensando na seleção natural para o meio social, os menos aptos teriam menos dinheiro, menos recursos, menos acesso às coisas, não retribuiriam a sociedade como deveria, enquanto os naturalmente mais aptos prosperariam, ficariam ricos e daria certo na vida, muita festa, coisas assim. Porém, o darwinismo social traz consigo a eugenia, que ele trouxe elementos argumentativos que foram apropriados para justificar essa hierarquização que já existia na época e também para reforçar os preconceitos que eram cometidos pela elite europeia, né? Como, por exemplo, que o pobre negro era naturalmente inferior às pessoas brancas do ponto de vista biológico. Por ele ser geralmente, por ter sido escravizado, ele era à margem da sociedade, não tinha dinheiro, era pobre, quanto o branco, por ter sido porque quem escravizou tinha dinheiro, tinha propriedades e coisas assim. Eles utilizavam essa diferença para justificar como o mais apto e o menos apto. O grande difusor desse absurdo, chamado de linha de pensamento, foi o filósofo inglês Herbert Spencer,
Ele criou a expressão que a gente conhece, sobrevivência dos mais aptos, e Spencer acreditava que o Estado prejudicava esse processo de seleção natural que acontecia naturalmente na sociedade. E daí você me pergunta, como que o Estado prejudica isso? Não faz sentido. Pois eu também acho que não faz sentido, mas ele acreditava que sim, por meio de iniciativas sociais para tentar ajudar os mais pobres. Por exemplo, o nosso querido Bolsa Família, que tenta redistribuição de renda, para tentar igualar um pouco a sociedade, tirar as pessoas da linha da miséria e da fome. Ele, trazendo para os dias atuais, isso obviamente, ele dizia que essas iniciativas sociais não deveriam existir, porque os menos aptos, que seriam os mais pobres, deveriam morrer mais cedo e deixar menos descendentes. E também que a sociedade se beneficiaria da competição entre os indivíduos com recursos financeiros, pessoas ricas. Se sobrar só rico, todo mundo ia ficar rico no futuro, algo assim. Não demorou muito para que essa ideia absurda, que partiu do darwinismo social, como a eugenia no caso, fosse muito usada para justificar as coisas, né? Para justificar os absurdos que aconteceram naquela época. A palavra eugenia, ela tem uma origem grega e ela significa bem-nascido. O eu da eugenia significa bem e o gênio vem de nascer, ele dá bem-nascido. Enquanto o termo em si, ela se refere à melhoria da raça humana através de estudos de fatores físicos e mentais humanos, especialmente aqueles ligados à hereditariedade, coisas assim. Eles pensavam que a reprodução seletiva poderia melhorar as características, como inteligência, porte físico, e também acabar melhorando a agilidade e a força dos animais se você utilizasse a mesma técnica para a criação deles. As práticas de eugenia, especialmente do século XX, levaram à opressão de milhares de pessoas que se distanciavam desse tipo eugênico que eles consideravam como ideal. Em diversos lugares, essas práticas levaram ao uso de castração coletiva e também aconteceu muito genocídio. Como, por exemplo, que a gente consegue ver aqui nas imagens, o Holocausto, onde era justificado matar o povo judeu porque eles eram inferiores, mantendo, assim, você matando ele, você manteria a superioridade da raça superior, que seria a ariana para eles. Essa prática estava fundamentada nesse discurso ideológico absurdo e era ancorado em argumentos que eles chamavam como científicos na época. Mas também ele refletia a insegurança de uma elite branca europeia que buscava se reafirmar sobre os marginalizados naquela época. A eugenia é uma ilustração representativa de como os conhecimentos científicos podem ser manipulados para embasar uma visão de mundo. E hoje a gente consegue entender que a teoria de Darwin foi completamente tirada de contexto para justificar esse absurdo que aconteceu naquela época. É importante a gente pensar que, como a teoria de Darwin foi completamente tirada de contexto para justificar isso, a gente tem que entender que não é porque você leu uma coisa... Você tem que tentar entender o todo, né? Não só uma pequena parte para justificar aquilo que você quer que justifique. Então a gente tem que tentar, primeiro, reforçar as aulas de interpretação de texto, que está faltando muito nos dias que a gente está vivendo. Não tentar repetir esses padrões antigos de utilizar um absurdo para cometer outro. E também se cuidar com os discursos fascistas que a gente está vendo por aí, que são maquiados para tentar parecer discursos bonzinhos, que querem proteger, entre aspas aqui, a gente de bem que está vindo por aí. Eu achei esse assunto muito interessante, porque a gente consegue, assim, perceber que nem tudo pode ser levado ao pé da letra quando você não conhece a fundo, né? É bom você tentar pensar na teoria como um todo e não utilizar uma parcela dela, ou forçar muito ela, para tentar justificar o absurdo que você quer cometer e não consegue cometer sem ter um paninho sendo passado. E é isso. Muito obrigada.